Bom dia, queridos, graça e paz. Seguindo as nossas meditações, nós vamos meditar no texto de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 11. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um monte alto, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Amém. Irmãos, a tentação de Jesus, ela é muito singular, né? Porque, diferente de nós, quando a palavra do Senhor vai falar acerca da tentação, ela diz que cada um de nós é tentado quando atraído e seduzido pelos nossos próprios desejos ou cobiças. E quando você olha para Jesus, Jesus não tinha desejos pecaminosos, né, nem cobiça. E durante muito tempo foi um problema para mim ver esse texto, tentação de Jesus, até um dia que eu me deparei com um comentarista para explicar que no grego peirazo, que é a palavra usada para a tentação de Jesus, também pode ser teste, né? Então assim, o teste de Jesus. Aí para mim desceu melhor, sabe? A tentação de Jesus dava um... Mas o nosso tema de hoje é a tentação de Jesus, que é como mais costumeiramente a gente conhece o texto. A gente vai meditar em algumas coisas, umas eu vou passar de maneira mais breve, a outras eu vou tentar entrar um pouquinho mais fundo. Mas uma coisa que eu acho recorrente para a gente no livro de Lucas até aqui, quando a gente começa a olhar para o texto, é que o texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando você olha o texto anterior, que foi o batismo de Jesus, se você for olhar de maneira geográfica, você tem o Rio Jordão, né, que ele faz divisa entre o que hoje seria a Jordânia e Israel, e Jesus se batiza, e é provável que no local onde Jesus tenha sido batizado, então era como se Jesus tivesse sido batizado aqui, né, a Judéia estava para trás, e o deserto para onde ele foi conduzido, onde hoje seria a Jordânia, estava de frente para ele. Então, quando o texto diz assim, Jesus, cheio do Espírito, foi levado logo em seguida, é como se Jesus tivesse saído da água, caminhado e adentrado ao deserto. Aonde Jesus foi batizado já era o deserto da Judéia. Então, quando o texto diz que Jesus foi levado para o deserto, é como se ele tivesse adentrado mais ainda no deserto, né? Porque ali onde ele estava, naquele local, ainda tinham alguns povoados, mas Jesus adentra o deserto para um local mais inóspito, sem nenhuma habitação. E ele o faz cheio do Espírito Santo.
É engraçado quando você olha para o livro de Lucas e você vai ver que Lucas tem esse foco, quando ele escreve o seu livro, em mostrar o tempo todo homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ana, cheio do Espírito Santo no templo, Simeão, cheio do Espírito Santo profetizando, João Batista sendo gerado e sendo cheio do Espírito Santo desde o ventre, Maria, cheia do Espírito Santo, entoando o cântico ao Senhor, Jesus, cheio do Espírito Santo até o ventre, e agora esse Jesus, que nasceu cheio do Espírito Santo, que foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, agora é conduzido ao deserto por esse mesmo Espírito Santo. E é quando a gente olha para isso e vê assim que Lucas, ele está querendo fazer questão de mencionar para a gente a necessidade de nós, enquanto seres humanos, sermos cheios do Espírito Santo. Porque quando você olha para o texto bíblico, e aí eu vou adiantar, né, a gente já leu, Jesus vence a tentação, mas quem é aquele que vence a tentação? É um homem cheio do Espírito Santo. Jesus, quando ele é tentado, quando ele é testado, ele não é testado enquanto Deus, ele é testado enquanto homem. E enquanto homem, ele é capaz de vencer a tentação por qual razão? Porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. Uma coisa que a gente precisa gravar na nossa mente e no nosso coração é que nós não poderemos vencer as tentações e as provações das nossas vidas se nós não formos cheios do Espírito Santo. Nós olhamos para o texto e vemos o Filho de Deus servindo de exemplo para nós, mostrando como é que alguém vence a tentação. É no poder do Espírito Santo. Nós somos tentados e vivenciamos isso na nossa realidade de vida, e o texto aponta para nós que nós carecemos da presença de Deus para poder vencer tudo isso. E Jesus é cheio do Espírito Santo, irmão, não porque é um episódio específico, vai dizer assim, porque quando o Espírito desce em forma corpórea no batismo de Jesus, então ali ele foi cheio. Não, ele é cheio desde o ventre. E ele viveu uma vida sendo cheio do Espírito Santo, um relacionamento que é cultivado com Deus durante toda a sua vida. E no momento da tentação, esse relacionamento que é vivido por Jesus, que é estruturado em Deus, que é alicerçado em Deus, ele se sobressai, dando a Jesus força e capacidade para vencer a tentação. Não adianta a gente ficar pensando que a gente pode viver a nossa vida de qualquer maneira e no momento da tentação a gente vai lá, clama e pede socorro ao Senhor e simplesmente, a gente vence a tentação. Não. Vencer a tentação é um fruto de um processo de relacionamento que a gente vive com Deus, que a gente cresce na presença de Deus e no momento da tentação a gente está fortalecido para poder vencer a tentação. E Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. É engraçado isso porque às vezes a gente acha que toda vez que a gente está num deserto, que parece que é coisa do diabo, né? Não, é o diabo que quer atrasar a minha vida, que quer me atrapalhar, está me levando para essa prova. Não, tem fulano no meu trabalho, tem ciclano na minha família, e a gente começa a olhar para as provas e direcionar às vezes para elas, que o causador delas é sempre alguém que está mal intencionado, ou é o diabo que está querendo nos destruir, e aqui o texto mostra para a gente que Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás, por quem? Pelo Espírito Santo. A gente precisa entender isso para que a gente possa olhar para as nossas provas e entender que Deus tem objetivos quando nos permite viver tentações e provações, e que não é Satanás quem governa as nossas vidas estão na mão do Senhor e Ele guia todos os nossos passos, inclusive quando nos conduz ao deserto para ser tentado. Uma segunda lição que eu quero que a gente pense nesse texto é que o texto diz que Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Você vai ter o relato da tentação de Jesus nos 3 evangelhos, e um parece dar a entender de que Jesus foi tentado só após os 40 dias, mas Lucas e, se não me engano, Mateus também vão dizer ou Marcos, que ele foi tentado durante os 40 dias. E uma coisa interessante é porque minha esposa sempre brinca assim, que você não pode ficar santo demais, senão Jesus vem e te leva. Não dá, tem que dar uma pecadinha de vez em quando, porque se ficar muito santo, Jesus leva embora. Eu sempre fico, para de heresia. Mas quando você olha para esse texto, o texto diz assim, Jesus foi tentado durante 40 dias. Jesus estava 40 dias num processo de íntima comunhão e relacionamento com Deus, num processo de íntima consagração. E o que é que aconteceu durante os 40 dias? Ele foi tentado por Satanás.
É interessante a gente olhar para isso, que um tempo de consagração pode ser um tempo de grande tentação e de grande provação. A gente não pode achar que o vivenciar provações ou tentações é sinal de necessariamente uma vida distante de Deus. Aqui a gente está olhando para Jesus, que está no momento de consagração e 40 dias sendo bombardeado por Satanás, sendo tentado. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que em tudo, à semelhança de nós, foi tentado, mas sem pecado. Jesus enfrentou toda a sorte de provações durante aqueles 40 dias, não nos é dito no texto quais foram todas essas tentações, o texto ressalta especificamente 3, mas a gente precisa guardar de que, mesmo que a gente esteja vivendo uma vida de íntima comunhão, de um relacionamento profundo e de uma busca muito intensa com o Senhor, nós continuamos expostos a ser tentados pelo inimigo das nossas almas e a ser provado pelo Senhor das nossas vidas. Uma outra coisa que eu queria mencionar é que o texto diz que Jesus passou 40 dias no deserto jejuando. E o jejum, irmãos, ele é, nos nossos dias, parece que uma coisa relegada a segundo plano. É difícil quando você pensa no jejum, se eu não me engano, e não é de hoje, John Wesley escreveu o seguinte, que de todas as disciplinas espirituais, o jejum é a mais mal compreendida e provavelmente uma das mais negligenciadas. E quando você olha para Jesus durante 40 dias em jejum, a gente precisa lembrar o tempo todo que ele está ali enquanto homem. Ele é 100% homem, 100% Deus, mas ele jejua como homem. E fala assim, como é que Jesus jejua 40 dias como homem? Ele jejua 40 dias como homem no poder do Espírito Santo. Mas uma coisa que a gente sabe por disciplina espiritual, seja ela qual for, é que ninguém começa jejuando 40 dias. Você começa jejuando, pula o café da manhã, daqui a pouco você pula o almoço também, daqui a pouco você pula a janta. A Bíblia vai relatar jejum de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias e de 40 dias. Mas quando você olha para Jesus jejuando 40 dias, você entende pela vivência das práticas espirituais, eu nunca jejuei 40 dias, tá? Mas eu já li de pessoas que jejuaram, é que você leva um tempo para conseguir chegar nesse estágio. E assim como as outras experiências que a gente tem de disciplina espiritual, oração, meditação da palavra, você começa a estudar a palavra, você não abre o texto, você fala, nossa, isso aqui parece tão simples, né? Não, você começa a ler a primeira impressão, você lê e fala, eu não entendi nada. Você começa a orar e você ora segundos, poucos minutos, e conforme o Espírito Santo vai nos capacitando e a gente vai sendo fortalecido em Deus, a gente vai crescendo nas disciplinas espirituais. E para você olhar para Jesus e ver Jesus jejuando 40 dias, ainda que seja na graça e no poder do Espírito Santo, isso indica para nós que Jesus ele tinha uma vida onde ele vivia uma disciplina de jejum. E por que é interessante a gente pensar acerca do jejum? Porque quando a Bíblia fala da vida no Espírito, uma coisa que é marcante na vida daquele que vive, que é pleno no Espírito, que vive cheio do Espírito Santo, é a sua capacidade de exercer domínio próprio. E se tem uma coisa que o jejum ensina para nós, é o domínio próprio. Quando você começa no processo de jejum, você percebe que há algo em você que te domina de uma tal forma que a gente não imagina. Você fala assim, eu vou deixar de tomar café. E se você tomar café cedo, às 9 horas, parece que deu 7h30, 8 horas, parece que você está morrendo. É uma dor de cabeça insuportável, é um enjoo, é uma irritação, fica tudo horrível na vida. Por quê? Porque a gente está começando no processo, e o processo de jejum, quando você vai para o processo de jejum, você vai ver o seguinte, processo de jejum mais prolongado, os 3 primeiros dias são os piores, porque o corpo está passando por um processo de desintoxicação. Então você sente uma fome aguda. E quando a gente olha para Jesus, o texto diz que Jesus teve fome. Mas a gente precisa entender que a fome de Jesus nesses 40 dias de jejum não é como a nossa fome. Sabe, o culto tinha que terminar meio-dia, terminou 12h20. A gente ficou aqui batendo um papo depois do culto e em vez de almoçar 1 hora, uma vez a gente saiu aqui com uns irmãos para almoçar depois do... E a gente rodou e foi para um lado, foi para o outro, chegamos lá, tinha muita fila, a gente foi comer, já era quase 3 horas da tarde. E aí a gente assim, eu estava morrendo de fome. Só que a fome que a gente diz quando alguma refeição nossa atrasa, não é a fome que Jesus sentiu aqui. Quando você olha, eu acho que eu dei sorte hoje. Os médicos não estão na igreja, então se eu falar besteira, ninguém vai estar aqui. Ah, não, a Thalita veio. Jesus amado. Não deu mais certo. Quando você... Nossa, 3? Ai, meu pai amado, Jesus amado. Não deu certo. Fechem os ouvidos, médicos, por favor.
Quando você olha o processo de jejum, os 3 primeiros dias o corpo passa por um processo de desintoxicação. E a gente normalmente usa combustível, né? E a gente usa o carboidrato simples, o mais normal. E a gente tem uma reserva desse carboidrato que é armazenado na forma de glicogênio, que armazena no fígado e um pouco nos músculos. Após 18 horas, mais ou menos, essa reserva de glicogênio já desapareceu do corpo. Então, depois do processo de 18 horas, o corpo começa a dar uma gritada mais forte que ele está com fome, porque ele está dizendo assim, eu preciso de combustível e aí não tem reserva. Depois do terceiro dia, começa a ficar mais suave, porque depois do terceiro dia, o corpo já entendeu assim, esse miserável não vai me alimentar. Então, o que ele faz? Ele transforma o combustível do organismo, que passa de glicogênio, de carboidrato simples, ele passa a queimar gordura. Ele transforma. Então, depois desse dia, a fome começa a ficar mais suave. Quando você lê, ou conversa com qualquer pessoa que já jejuou muitos dias, ele vai dizer assim, tem períodos em que, depois do 7º dia, a fome praticamente desaparece. Por quê? Porque o corpo trocou a forma de combustível, então agora ele está queimando gordura, então ele nem bota você mais para sentir fome, ele vai queimando as reservas. Só que imagine que na época de Jesus, a alimentação não era como é a nossa hoje. Não tinha tanto industrializado, na época de Jesus, não tinha essa abundância de alimento que a gente tinha hoje, porque a gente facilmente guarda uns quilinhos a mais. Na época da Palestina, isso não era muito comum. Então, você imagina que depois de 40 dias, segundo alguns dados médicos, quando uma pessoa fica em 40 dias de jejum, ela tem aproximadamente de 4 a 6% de gordura no corpo, é o que sobrou depois de 40 dias de jejum. E aí, quando o nível de gordura assim fica tão baixo, o corpo começa a viver um processo de inanição, que é o corpo começa a si próprio destruir para poder se manter vivo. E é nesse processo que Jesus está. Quando o texto diz assim, Jesus teve fome, provavelmente as reservas de gordura de Jesus já se esgotaram toda. Ele entra num processo de inanição, e agora aquela fome é uma fome real. Jesus sente uma fome, não é essa assim, eu estou com fome. Agora são 11h30 da manhã, eu tomei café às 7, eu estou com fome. Não era essa a fome de Jesus. Então, quando o diabo vai tentá-lo acerca do pão, a gente precisa entender que tipo de fome Jesus está passando. Mas a gente precisa olhar e ver que quando Jesus... tem muito debate acerca do se nós deveríamos jejuar ou não, porque os textos nele, acerca do jejum no Novo Testamento são escassos. A gente precisa lembrar que Jesus, ele é, além do nosso Salvador, ele é, além do nosso Senhor, ele também é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo do homem perfeito. É isso que Lucas vai retratar. E no Evangelho de Lucas, Deus mostra que numa grande luta espiritual, em que Jesus ficou sendo tentado durante 40 dias e 40 noites, ele era um homem que jejuava. E se não existisse nenhum outro texto bíblico que falasse acerca do jejum, e esse fosse o único texto, diria para nós o seguinte, se Jesus jejuou, sendo Deus, sendo um homem perfeito, como é que eu e você deveríamos viver a nossa vida? Será que nós temos exercitado a disciplina do jejum? Os textos bíblicos que a gente já viu vendo até aqui, vem o tempo todo falando de homens cheios do Espírito Santo, de mulheres cheias do Espírito Santo. E pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que cultivam um relacionamento íntimo com Deus, que vivenciam a prática das disciplinas espirituais e que, portanto, crescem e amadurecem na fé e são fortalecidas em Deus para batalharem contra o inimigo. Um outro ponto que eu queria abordar com vocês, e esse eu acho mais difícil, quando eu estava olhando, e a gente tem um trauma por causa, eu acho que a gente pode ter um trauma, né, por causa do ambiente de religiosidade que a gente vive no nosso país, é pensar acerca de batalha espiritual. Quando você olha para Jesus no deserto, ele está enfrentando Satanás nas tentações. A gente não vive, irmão, numa vida onde tem uma energia negativa que conspira contra nós, um destino que deu certo, um horóscopo. Não, a gente vive um ambiente onde a gente tem um inimigo que é uma entidade real, que trabalha 24 horas por dia para destruir a minha vida e a sua vida, que trabalha 24 horas por dia para destruir os projetos e planos que Deus traçou para mim e para você. Porque às vezes parece, e aí pensando que batalha espiritual muitas vezes é distorcida por aí, que nós vivemos num ambiente onde a gente tem luta espiritual. Paulo diz assim, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. A Paulo vai dizer sobre as armas espirituais que nós precisamos ter em Efésios 6 para que a gente possa vencer o inimigo. Quando você olha para todo esse contexto que Jesus está vivendo,
E a batalha espiritual, quando você vê Paulo, e ele diz assim, olha, eu quero que vocês combatais comigo nas vossas orações. Ele pega a oração e diz assim, olha, a oração é uma forma de você combater o inimigo, de você guerrear. E a gente precisa entender isso, porque às vezes parece que a gente vive a nossa vida, irmão, como se a nossa religiosidade, como se a nossa vida com Deus, ela se restringisse a algumas coisas morais. A eu ter um bom comportamento, a eu vir à igreja, a eu passar um tempo com os irmãos, e a gente se esquece de que a gente tem um inimigo, que a Bíblia diz que anda ao nosso redor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Quando você olha para Jesus se deparando com Satanás, Satanás é um inimigo real, que se apresenta diante de Jesus, querendo tirá-lo dos propósitos de Deus. A gente vive uma vida em que nós estamos constantemente em batalha espiritual, ainda que a gente não se aperceba disso. Quando C.S. Lewis escreve o livro Cartas a um Diabo a Seu Aprendiz, uma das coisas que ele põe lá é que o mal danado tenta dizer para o seu aprendiz como é que ele faz para distrair o ser humano de viver os propósitos de Deus. E ele fala assim, olha, uma das coisas que você tem que fazer com ele é tentar deixar ele distraído, é tentar deixar com que ele não se aprofunde nas coisas. E você quer uma época de distração maior do que aquela que a gente vive hoje? A gente tem tudo para viver uma vida distraído. E para Satanás está bom, porque se a gente perder o foco que o nosso alvo é Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nós fomos chamados para ter uma vida de santidade e que ele trabalha o tempo todo para nos impedir de viver isso, se a gente ficar distraído, ele vence. Se nós não vivermos a plenitude daquilo que Deus nos chamou para viver, se a gente não cresce, não amadurece, não vive a vida de santidade, ele está vencendo. E quando você olha para a Bíblia diz assim que existe uma batalha pela nossa mente e existe uma batalha pelo nosso coração. A palavra de Deus diz assim, que nós precisamos ser plenamente cheios do conhecimento da vontade de Deus. A Bíblia diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que compreendeis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Está dizendo, olha, a nossa mente precisa ser transformada, ela precisa ser renovada constantemente para que a gente possa compreender. Por quê? Porque Satanás o tempo todo quer usar as coisas da vida para deixar com que a nossa mente fique acomodada, com que a gente fique iludido, com que a gente fique distraído e a gente perca o foco do que é a nossa vida. Quantas vezes nós temos vivido de tal maneira que, para nós, batalha espiritual, fala, o que é isso? A gente esquece que tem anjos, que tem demônios, que tem o próprio Satanás, que estão trabalhando constantemente para te desviar do propósito de Deus. Há demônios, há o inferno constantemente trabalhando para que os nossos filhos saiam da presença de Deus, para destruir os nossos casamentos, para impedir que a nossa vida profissional prospere, não porque ele está preocupado que a gente ganhe dinheiro, que ganhe nome, é porque quando a gente vive tudo isso na presença de Deus, na plenitude do Espírito, o nome do Senhor é glorificado, o Espírito vai vivendo mais abundantemente dentro de nós, vai manifestando mais do seu poder e da sua graça, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Em última análise, Satanás não está nem aí para mim e para você, o que ele quer é ofender a Deus. Mas como é que ele ofende a Deus? É batalhando contra a minha vida, contra a sua vida, para que ao nos fazer sermos derrotados, ele possa atingir o Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, em toda a angústia deles, falando do povo de Israel, ele foi angustiado. Irmão, Deus não fica feliz quando a gente é derrotado. Deus não fica feliz quando a gente é tentado e a gente cede. Quem é que fica feliz com isso é Satanás. E o que Satanás quer? Como ele quer atingir a Deus e ele não pode, ele atinge aqueles a quem Deus ama. E é uma guerra, uma batalha, a gente precisa entender essa realidade que a gente vive, que a gente precisa ter uma vida de disciplina, de meditação na palavra, para crescer no conhecimento do Senhor. O Pio já saiu esse mês, e o Cris fala muito disso, do conhecimento que a gente precisa aprender do Senhor, para a gente poder conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, porque você vai ver na tentação, que Jesus o tempo todo ele responde Satanás com a palavra. Mas se nós vivemos situações de tentações e de provações, a gente não conhece a palavra, a gente não conhece o caráter do nosso Deus, como ele age, o que ele faz e quem ele é. E aí Satanás tem vantagem, porque aí ele pega as verdades de Deus, ele distorce, ele pega as realidades do mundo, bombardeia a gente e a gente fica como um navio à deriva. A gente precisa viver uma vida de oração, que entenda que oração é um instrumento dado por Deus para louvor do seu nome, mas para que a gente possa, por meio da oração, buscar que Deus traga a sua vontade. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz assim, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O diabo não quer que o reino de Deus venha. E o reino de Deus, ele vem por meio da pessoa de Jesus.
É lógico que de uma forma completa quando Jesus voltar, mas Jesus pode vir hoje, na minha vida, na sua, na nossa família, no nosso trabalho, por meio do Espírito Santo abundando em nós. E quando a gente viver, não ser mais a gente que vive, mas Jesus vivendo a nossa vida. Quando a gente abrir a nossa boca para falar, não sejam mais as nossas palavras, mas seja o Espírito Santo falando através de nós. Quando nós estivermos em oração, que nós não sejamos mais as nossas petições gritando para Deus, mas seja a palavra de Deus fluindo no nosso coração pela nossa boca, clamando o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade, e que o seu nome seja glorificado. A gente precisa entender que há poder não na oração, mas naquele a quem as nossas orações são dirigidas. Quantos milagres a gente vê descritos na palavra de Deus por intermédio da oração. Quando você vai olhar a história do rei Josafá, 2 Crônicas, capítulo de número 20, o texto diz que os amonitas, os moabitas e os meunitas se reuniram para pelejar contra ele. Quando ele tem noção de tudo aquilo, ele olha para a situação e diz assim: o exército é maior e mais forte do que eu não tenho o que fazer. O que ele diz? Ele vai buscar o Senhor e ele ordena um jejum. E enquanto eles estão naquele processo de oração e de jejum, Deus manifesta a sua palavra e diz assim, ouça você, Josafá, todo Judá e Benjamim, nesta peleja vocês não vão ter que pelejar. Parar e olhar e estar em pé, porque o Senhor pelejará por vocês. A gente precisa entender que Deus nos chamou para viver uma vida de oração, onde a gente é um instrumento de Deus na peleja, orando para que Deus possa entrar com intervenções nas situações reais da vida. A oração não é algo que simplesmente a gente entra na presença de Deus e diz assim: Deus, muito obrigado por tudo. Senhor, trabalho lá no meu trabalho como se o problema fosse o chefe. Senhor, prepara para nós um local como se o problema fosse um desconforto. Não, a gente precisa entender que tem um inimigo real que está batalhando, usando pessoas para querer nos distanciar de Deus, que existe um ambiente espiritual onde nós temos hostes espirituais trabalhando para que a gente não possa crescer, para que o nome de Deus não seja glorificado. É um contexto de batalha espiritual que Jesus vive ali. E se Jesus viveu, nós também vamos viver. Mas o glorioso é que o texto diz para nós que, cheios do Espírito Santo, a gente pode viver esse ambiente e a gente pode triunfar para a glória do nome do Senhor. Mas aí o texto começa, né, eu já devia ter começado, com as tentações. E Jesus, depois de 40 dias, aquela fome, você imagina, irmão, já é difícil. Imagina quando você está com muita fome. E aí você chega no rodízio. Às vezes a gente nem está com muita fome, né? Já é difícil dar aquela controlada quando a gente... Agora você imagina, Jesus está 40 dias sem comer. Um outro detalhe provavelmente é... O jejum de Jesus era só de comida, tá? Não era de água. O texto diz que Jesus estava sem comer. Ele está lá sem comer, 40 dias. E aí o diabo chega para ele e diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. No batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus sob forma corpórea, e Jesus ouviu a voz do Pai dizendo assim: tu és o meu Filho amado, em quem eu me agrado. E aí quando você olha para Jesus na tentação, ou no teste do deserto, Jesus está diante de uma situação onde você tem 3 episódios em que vão narrar o início do ministério de Jesus. O primeiro dele é o aparecimento de João Batista, pregando o batismo por arrependimento dos pecados. O segundo deles é o batismo de Jesus, e o terceiro agora é a tentação. É um cenário que ilustra o início do ministério de Jesus. Mas isso é para nós, para mostrar como Jesus estava capacitado por Deus para ser o Messias e para viver o chamado de Deus e o propósito de Deus para ele. Porque Deus mesmo já tinha dito acerca de Jesus que ele era o filho que o agradava. Jesus não precisava dar mais nenhuma prova para Deus de que ele era o filho, ele já era o filho amado e ele já agradava ao Pai pela vida que ele tinha vivido até ali e por tudo aquilo que ele já tinha feito. A própria encarnação já era algo que mostrava a obediência de Jesus em relação ao Pai e o motivo de qual o Pai o amava e de tanto se agradava dele. E quando você olha para Satanás se encontrando com Jesus, dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, durante muito tempo, eu sempre pensava assim: Jesus está sendo testado na filiação. O Pai acabou de dizer para ele que ele é o Filho amado. Satanás vem: se tu és o Filho de Deus. Mas tem um aspecto que é estranho se a gente for pensar um pouco assim, porque pensa assim, seria como se alguém chegasse para nós e tentasse convencer a gente de que a gente não é humano. Imagina alguém chegando para você e tentando convencer que você é um gato. Ia ser meio difícil, né? Não faria muito sentido você tentar essa coisa.
Muito provavelmente o que parece é que Jesus não está sendo tentado no sentido de ser, na condição de ser filho de Deus, mas no significado de ser filho de Deus. Era como se Satanás estivesse chegando para Jesus e disse assim, olha, você é o filho de Deus, mas você acha que Deus quer que o filho dele passe fome? Você é o filho de Deus, você tem poder. Mande que essas pedras se transformem em pães. E quantas vezes, irmãos, a gente vive situações como essa? De pessoas, de circunstâncias, quererem pregar para nós, dizendo assim, olha, você não é crente? Você é filho de Deus? Não faz sentido Deus querer que você viva essa situação. Mas o início do texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto por quem? Pelo Espírito. E o Espírito tinha conduzido Jesus para passar 40 dias em jejum. Então, naquele momento, apesar do amor que o Pai tinha por Jesus, era a vontade do Pai que Jesus estivesse com aquela fome. Independente do amor de Deus, aquela era a realidade que Jesus estava vivendo. Quando você olha para as situações que a gente vive, às vezes a gente pensa, quantas vezes a gente já não ouviu alguns irmãos, ou até nós mesmos já dizemos, eu acho que Deus me esqueceu. Não, Deus não me ama. Por quê? Porque a gente ouviu as vozes das situações que nos cercavam, dizendo para nós, olha, para você estar vivenciando isso é porque Deus não te ama. Para você estar vivenciando isso é porque Deus te esqueceu. E aqui Jesus mostra para nós como é que ele vence Satanás quando as circunstâncias da vida e o diabo vem para nós nos cercar com falsas mentiras, ele prega com a palavra. Quando ele diz assim, olha, você dá ordem, porque você tem poder, Deus não pode, se você é o filho amado, ele não quer que você passe fome, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus diz assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha, nem só de alegria vive um crente, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de prazeres e de vitórias vive um crente, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem um episódio, irmão, no Antigo Testamento que eu falo assim, meu Deus, se eu vivesse isso aqui, a tribo de Benjamim comete um incesto terrível, e aí se juntam as 11 tribos contra a tribo de Benjamim, a tribo de Benjamim, a tribo de Benjamim. Aí eles juntam as 11 tribos assim, olha, vocês têm aquele grupo de homens que cometeu um estupro coletivo, e agora a gente quer que você entregue estes homens porque a gente vai matá-los. Eles assim, a gente não vai entregar. E aí começa uma batalha entre uma tribo contra as outras 11. E o engraçado é que eles oram a Deus, dizem, Deus, Senhor, a gente sobe contra os nossos irmãos? E o Senhor sobe. Eles sobem, morrem mais de 40 mil homens. Aí eles tornam a orar de novo, Senhor, a gente sobe contra os nossos irmãos? E eles sobem. E morre mais 20 e poucos mil. Eu fico imaginando, ou eu estou ficando doido, Deus não falou comigo, ou o Senhor está de brincadeira. O Senhor manda eu ir e morre um montão de gente. O Senhor manda eu ir de novo e morre mais um montão de gente. Eu não ia nem orar mais, dizendo, vamos embora para casa. Aí eles vão orar de novo, Senhor. Aí eles se humilham, né? É que engraçado que o texto diz assim, e aí eles se humilham. E aí eles oram ao Senhor, Senhor, nós subiremos contra os nossos irmãos novamente. E o Senhor diz assim, subam agora e agora eu vou dar a vitória para vocês. Mas antes da vitória, tiveram 2 derrotas. E quantas vezes a gente vive situações assim na nossa vida e parece que o mundo às vezes prega, e quantas vezes a gente ouve um evangelho distorcido por aí, de que crente não perde, que crente não é derrotado. A vitória que Deus quer que a gente tenha, final, é sobre o pecado. É chegar na ressurreição do justo naquele dia e poder ouvir, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A gente precisa entender que às vezes Deus permite que a gente seja derrotado e na derrota Ele nos ensina. Quando eu falei acerca de Jesus viver uma vida de jejum, o salmista diz assim, humilhei com jejuns a minha alma. Aí você vai dizer assim, o estômago passou fome, quem foi humilhado foi a alma. Porque o espiritual é isso, a gente vivencia práticas que parecem ser normais, mas Deus usa essas práticas para trabalhar na nossa alma e no nosso interior. Eles vivenciaram 2 vezes, Senhor, a gente sobe, mas só depois da segunda derrota que eles se humilharam. É quase como se eles tivessem falado assim, Senhor, a gente pode ir? Mas se você falasse assim, a gente pode ir? A gente vai orar, Deus vai confirmar, mas se Ele não confirmar, a gente vai do mesmo jeito. Depois da segunda derrota, aí eles vão se humilhar, eles vão humilhados. E a palavra do Senhor diz que eles venceram. Mas Jesus está sendo tentado aqui, numa circunstâncias em que, para nós, parece ser muito comum a gente ouvir as situações dizerem para a gente, assim, olha, crente não deveria viver isso. Mas o que é que crente deve viver? Lucas, ele está dizendo, olha, o que crente deve viver? O crente deve viver uma vida em plenitude do Espírito.
O crente deve viver o quê? Uma vida que Deus é o centro de todo o universo. Quando Jesus responde a Satanás, ele diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus responde a Satanás com Deuteronômio. As 3 respostas de Jesus estão compreendidas entre Deuteronômio 6 até Deuteronômio 8. E há um paralelo, que a gente não vou me aprofundar nele, entre Jesus no deserto, os 40 dias, Israel no deserto durante 40 anos, e ele sendo tentado, e a Bíblia fala que Israel é o primogênito de Deus, e agora você tem Jesus, o primogênito de Deus, e um contraste entre eles, entre alguém que passa no deserto, e aí Jesus passa os 40 dias, aí ele começa, a gente vai ver isso na semana que vem, o ministério na Galileia, e o povo fica 40 anos no deserto, deveria entrar na terra prometida, que era o propósito de Deus, mas o povo falha no deserto. Mas Jesus triunfa no deserto. E ele começa vencendo pelo poder da palavra. E a Bíblia diz que quando Deus estava com Israel no deserto, ele diz assim, o Senhor deixou você passar fome para saber o que havia no seu coração, se haveria de seguir os mandamentos do Senhor ou não. E Jesus está agora no deserto, e diante de Satanás, querendo iludi-lo, querendo falar acerca do que significava ser filho de Deus, ele responde com a palavra de Deus. Porque, irmão, você vai ver as 3 respostas de Jesus, elas são sucintas. Jesus não fica discutindo com Satanás, ele não fica flertando com Satanás, ele não fica dialogando. Porque quem é que faz isso? Eva faz isso, lá no Jardim do Éden. E a gente ouviu na semana passada a genealogia de Jesus, fazendo uma ligação entre Adão, que era Jesus o segundo Adão, e o primeiro Adão, o primeiro no paraíso. Ele estava num jardim, ele tinha abundância de alimentos, só tinha um, que o texto diz que ele não podia comer, ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de Eva, ele estava com animais lá que eram sujeitos a ele tinha dado nome aos animais, os animais eram todos sujeitos, toda a harmonia. Jesus está num deserto, num local totalmente adverso, diferente de Adão, ele está no deserto, ele está sozinho, ele está com fome, ele está cercado, o texto diz, por feras. É um cenário totalmente diferente. E aí, aonde Adão falha no paraíso, Jesus vence no deserto. Porque ele vence no poder do Espírito Santo. Quando Satanás vai conversar com Eva, eles começam a ter um diálogo. Jesus não tem diálogo com Satanás. A gente não tem que ter diálogo com Satanás. Não. Ele vem para cima da gente, é a palavra, é aqui, ó. Ah, não vou ficar conversando, porque às vezes a gente vê alguns contextos por aí que as pessoas ficam com o diabo, é assim, é a palavra, diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem relacionamento com ele, irmão. Não tem passeio dado, não tem conversinha fiada. Com ele a gente resiste. Ah, se tu és o Filho de Deus, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Não tem conversa. Aí Jesus vai, Satanás, o texto de Lucas, ele faz uma inversão acerca do texto de Mateus, acerca das tentações. Ele pega o que Mateus faz como a segunda, ele coloca como terceira. Os comentaristas acham que isso é mais por uma questão topográfica, eu estou falando aqui mais só em termos de curiosidade, mas aí ele prossegue. E o diabo levou a um monte alto, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Você tem um debate aqui, que eu não vou entrar, que tem gente que diz assim, Satanás estava mentindo, os reinos não eram dele, para ele prometer, porque os reinos eram do Senhor. E aí você tem aqueles que dizem assim, não, mas Deus deu o reino da terra para o homem, ainda que ele continua sendo Senhor de tudo, mas durante um tempo ele deu o governo para o homem, e quando o homem peca, esse governo que era de Satanás, dos homens passa para Satanás, mas eu não vou entrar nisso. A questão é que Jesus não discute isso com Satanás, mas ele diz assim, olha, todo este poder eu te dou, se prostrado me adorares. É interessante quando você olha para esse texto, porque eu sempre fiquei imaginando, né, mas a gente fez assim, seria estranho, né, se o diabo parecesse todo feio, com aquele chifre, todo aquele estereótipo que a gente costuma ver caracterizado, para tentar Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Então ele conhecia, e eu ouvi uma ilustração de uma pessoa acerca deste texto, eu falei assim, não, eu vou falar desse jeito porque eu olhei e falei, fez muito sentido. Ele disse assim, olha, eu fico imaginando o diabo chegando diante de Jesus e dizendo assim, Jesus, os reinos são todos meus. Eu sei que você foi destinado a governar tudo isso, mas a gente vai ter que brigar. E eu não vou desistir sem brigar. Então eu queria te propor um acordo. Olha, você já sabe que você vai ganhar, mas a gente vai ter guerra no meio do caminho. Vamos fazer o seguinte, se você me adorar, não precisa ser muito. Só ajoelha aí, uns 10 segundinhos, um minutinho, me dá o gostinho de ser Deus só um pouquinho, e eu te dou tudo.
A gente corta todo o processo de briga, de guerra, ó, eu te largo para lá, eu te deixo quieto, só faz isso aqui, ó, vamos negociar rapidinho e você vai ter tudo. Ó, comigo, governando, é injustiça, é maldade. Quando você assumir, vai ser tudo justiça, vai ser tudo bom, vai ter, as pessoas vão ter alimento, você vai poder governar e eu saio de cena. A gente faz essa negociação. Porque fica meio difícil, irmão. Não é difícil, né? Mas assim, se você tem outros pontos de vista, você imaginar Jesus chegando assim, me adora que eu te dou tudo. E aí, eu falei assim, me parece mais essa segunda ilustração como o jeito como o diabo chega pra gente. Ele diz assim, o diabo não chega pra gente amarretando, irmão. Porque quando ele chega amarretando, normalmente não é assim que ele chega, né? A aprovação normalmente ela vem descarada, disfarçada, não descarada. Eu passei um episódio esses dias, e eu falei assim, nossa Jesus, que complicado. Eu tava fui fazer a prova na faculdade, e o professor, o nosso computador é ligado na internet, e a gente estava estudando antes da prova, o professor tinha um material, eu baixei o material. Né? Era um arquivo de Word, eu estou estudando, aí o professor mandou a gente baixar a prova, abrir a prova no dispositivo e falou assim, olha, aí ele tirou o cabo do computador e disse assim, quando vocês terminarem, vocês me avisam que eu plugo o computador de novo e vocês sobem a prova. Ih, irmão, pensa numa prova. As duas. A primeira foi a prova, que estava muito difícil. A segunda foi eu saber que eu estava com o arquivo lá baixado, offline, que eu podia olhar. Aí e a vontade de olhar estava tão grande, irmão. Aí eu pensei assim, mas eu não posso olhar, Senhor, eu sou crente. Os meus colegas tudo sabem que eu sou crente. Além de ter o problema de você pecar com Deus, ainda tem o problema de você dar mau testemunho para os outros, tudo. E aí eu fiquei naquela. E irmão, a prova estava... Além de assim, para ser bem real, eu estava mal preparado e a prova... Eu sei que metade da prova eu deixei em branco. E eu fiquei naquela... Aí eu falei assim, eu vou entregar... Aí entreguei a prova em branco. A metade da prova em branco. E foi engraçado porque... Eu cheguei em casa, a Marta perguntou, e aí, meu, como é que foi a prova? Eu falei, amor, entreguei metade em branco. E ainda tive que passar uma tentação daquelas, porque eu estava com um arquivo lá com todas as respostas, podendo acessar, podendo do ponto de vista humano, né, irmão? Podendo não podia. Mas venci, pela graça de Deus. E foi engraçado, porque essa semana que passou, o professor foi dar a correção. E sabe o que aconteceu? Ele disse assim, irmãos... irmãos não, né? Ele está falando... É o hábito, é a força do hábito. Ele disse assim, gente, tinha umas notas aí muito baixas. Então, o que é que eu fiz? Eu dei uma subida nas notas de vocês. Ele disse assim, mas eu não vou fazer isso na P2, tá? Eu fiquei com a média. Eu cheguei em casa tão feliz. Eu falei, moço, eu não acredito o que aconteceu. O professor, ele falou que tinha uns alunos lá que estavam com a nota baixa, ele deu uma subida a todo mundo e eu fiquei com a média. Eu falei assim, se eu tivesse colado, eu teria tirado uma nota bem melhor, mas teria ficado mal com Deus, ainda teria ficado mal com o outro, porque o menino que estava do meu lado também era crente da congregação. E o pessoal ficou falando que ele tinha colado. Eu falei, ó, gente, ele estava do meu lado, e o computador tem visão um do outro. Eu falei assim, eu vi, ele não colou. E eu falei assim, eu teria dado mau testemunho. E é engraçado quando a gente passa por essas circunstâncias, porque o que Satanás está propondo para Jesus aqui, ele está dizendo assim, olha, eu te dou um atalho. A gente pode cortar a guerra, você não precisa passar pela cruz, não precisa ter todo esse sofrimento, não precisa ser rejeitado. Se você negociar comigo, está feito. E quantas vezes a gente vem com vive a vida e essas propostas do diabo para nós, assim, olha, a gente vive numa era de prazer, e que as pessoas dizem que sofrer, essas coisas todas são erradas, não são boas, e que Deus não trabalha assim, que Deus quer prosperidade, quer paz, e não que Ele não queira, mas que, apesar disso tudo, a Bíblia diz que nós teríamos provas e tribulações, e passar por sofrimentos é um meio pelo qual Deus trabalha em nós, mas o diabo todo quer propor para nós atalhos. Ele quer dar para mim caminhos que a gente fuja da cruz. Tem uma ilustração, que eu acho que talvez vocês já tenham visto, que é um monte de gente carregando uma cruz. E no decorrer do caminho o rapaz vai cortando os pedacinhos da cruz porque está muito pesada, né? Só que quando chega no local final, tem um abismo. E para cada um, o abismo é do tamanho da cruz. E aí você carregou a cruz, você chega, você põe a cruz, passa por cima da cruz e chega no seu destino final. Mas aquele que foi cortando, deixando os pedaços da cruz no meio do caminho, quando ele chega, ele não consegue atravessar. E Jesus disse assim, olha, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ele a encontrará. Deus nos chamou para carregar a cruz. Não há atalhos para a vida de santidade. É uma vida de humilhação, mas é uma vida de humilhação vivida no poder do Espírito Santo. Não há atalhos para a gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Porque, irmão, o foco de Jesus não era ter todos os reinos do mundo.
O foco de Jesus era fazer a vontade de Deus, tanto é que a resposta dele está assim, ó, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Diz assim, o objetivo da minha vida não são as conquistas. Eu venho de um contexto religioso, já comentei para os irmãos, e a gente ouve Deus falar muitas promessas por meio de profecias, e às vezes, e você tem um texto na Bíblia que fala especificamente disso, Paulo dizendo para Timóteo assim, olha, busque batalhar acerca das promessas de Deus que há acerca de ti, a qual te foram dadas por meio da imposição das mãos do ministério. Ele diz assim, mas o objetivo não são nem as promessas de Deus, o objetivo é relacionamento que a gente vive com Ele na caminhada, é Ele ser adorado, exaltado e ser glorificado. Satanás estava propondo para Jesus, olha, você pode alcançar o objetivo por um caminho diferente, sem a cruz, e Deus está dizendo, olha, Ele quer que a gente chegue lá, mas é caminhando com a cruz, vivenciando, sofrendo, se humilhando na presença de Deus, por meio do poder do Espírito Santo. Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E às vezes, adorar somente ao nome do Senhor é uma vida cheia de prejuízos. Hoje de manhã, a Marta estava tomando banho, e aí ela tinha colocado um testemunho de um irmão, e ela estava ouvindo, e ele falando de uma época, isso em 1600 e pouco, né? Na verdade era um áudio falando de um texto que tinha sido escrito, de um irmão que pregou o evangelho e foi preso. E aí deram licença para ele pregar de novo, e aí ele continuou pregando e revogaram a licença, e ficou nesse vai e volta. E quantas vezes a Bíblia diz de pessoas que Paulo vai relatar que por amor a este mundo abandonaram o evangelho. Ele vai dizer assim, olha, eles por causa do amor às coisas deste mundo, eles não quiseram saber. A Bíblia diz acerca dos sacerdotes que recebiam a fé, mas que não queriam confessar publicamente porque eles amavam mais a glória dos homens do que amavam a glória de Deus. Eles olharam e falaram assim, a gente quer Jesus, mas a gente também quer isso que o homem confere. A gente quer esse status, a gente quer todos esses benefícios que a gente tem sendo sacerdote, porque se eu anunciar que Jesus é o meu Salvador, eu vou perder esses privilégios, eu vou perder a reputação que eu tenho. E quantas vezes nós fomos desafiados na nossa vida a ter que escolher entre Jesus e privilégios, entre Jesus e benefícios, entre Jesus e conquistas. E a vitória de Satanás está quando a gente escolhe os benefícios, as conquistas, ao invés de Deus e da sua glória. E Jesus nos mostra que, por meio do poder do Espírito Santo, nós podemos olhar para Satanás, dizendo para a gente fugir da cruz e dizer assim, não, ela é dolorosa, ela é, mas no poder do Espírito eu posso passar. Essa provação está difícil, o choro está grande, a angústia na alma está violenta, mas no poder do Espírito a gente pode passar. Você não foi deixado sozinho na prova. Jesus estava sozinho no deserto, sem companhia de homens, mas ele estava repleto da presença do Espírito Santo. Paulo diz assim, na minha primeira defesa todos me abandonaram, mas o Senhor não me deixou só, Ele esteve comigo. Eu quero te dizer que se você entrou aqui se sentindo sozinho hoje, achando que foi abandonado por tudo e por todos, lembre-se, pode acontecer de que todos te abandonem, mas Ele não te abandona. Ele continua com você, te segurando, te sustentando e te fortalecendo. E por último, Jesus diz assim, o diabo levou até Jerusalém ao pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando você olha para o povo de Israel, quando eles saem do Egito, eles estão no meio do deserto, e ele diz assim, eles estão com fome, eles querem carne, ele diz assim, o Senhor pode prover carne para nós? Eles estão com sede, logo depois de saírem de uma fonte de água, ele diz assim, o Senhor pode prover água? Ele diz assim, olha, Satanás chega para Jesus e diz assim, olha, lança-te daqui para baixo, leva ele ao pináculo do templo, e quando o diabo leva Jesus ao pináculo do templo e ao monte para mostrar todas as glórias, muito provavelmente é uma visão espiritual, né, porque não daria para ele mostrar tudo aquilo humanamente falando, e aí Jesus, tendo toda aquela contemplação, ele assim, manda que os teus anjos te sustentem com as tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Satanás cita, uma vez que Jesus está citando a palavra, né, Satanás agora cita para ele o texto do Salmo 91. E o Salmo 91 é falando sobre aquele que confia em Deus. E ele diz assim, olha, aquele que confia em Deus é guardado. Você não confia em Deus? Já que você tem tanta certeza assim, você confia em Deus, pula aqui e vamos ver se ele realmente vai te guardar, ele vai te proteger. E ele diz assim, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque o povo no deserto, diante da adversidade,
Eles olham, a gente está com sede, será que Deus pode mandar água? A gente está com fome, será que Deus pode mandar? E aí ele fala assim, Jesus sabia que era errado testar Deus, porque testar Deus mostra que a gente não confia no Senhor e a gente não confia, não conhece o seu caráter. Quando você conhece a Deus, você não precisa testá-lo, você não precisa prová-lo, porque você sabe quem Ele é. Está difícil as coisas? Estão difíceis as coisas? Você sabe, não, Ele está no governo. Você está sofrendo? Isso não anula o conhecimento de que você sabe que Ele te ama, porque Ele entregou Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. A gente pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas a gente tem que entender quem é o nosso Deus e quem é o nosso Pai. E se eu conheço, eu não testo. Eu não preciso ficar provando, Deus, se o Senhor me ama, o Senhor vai fazer isso aqui. Ó, se o Senhor realmente é Deus na minha vida, isso aqui tem que acontecer. Não. Se eu conheço, eu sei que Ele me ama independente das circunstâncias. Se eu sei quem Ele é, eu sei que Ele está comigo, ainda que todos me abandonem. E é isso o que Satanás responde, o que Jesus responde para Satanás quando ele vai tentar argumentar com Jesus acerca do cuidado que Deus teria. Ele diz assim, se você realmente confia em Deus, então Deus tem que te guardar. Vamos ver se Ele te guarda. Ele diz, não, está escrito, só ao Senhor teu Deus não tentarás ao Senhor teu Deus. E por último, irmãos, o texto diz assim, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Em alguns textos, dependendo da tradução, vai dizer assim, ausentou-se dele até momento oportuno. Uma coisa que a gente precisa entender sobre a tentação é que o diabo, ele busca um momento oportuno para nos tentar. Nós somos tentados, irmãos, nas nossas vulnerabilidades. Jesus estava com fome, Jesus estava sozinho, Jesus estava num ambiente adverso. E quando você olha para a tentação, a gente precisa entender duas coisas sobre tentação. Nós somos tentados na nossa vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade pode ser porque nós demos brecha. Deixa eu ver se eu arranjei uma palavra melhor, porque brecha é um negócio que eu estou acostumado com outro contexto, não sei se todo mundo me entende. Da ocasião, quando a gente dá ocasião, e tem outra que acontece como Jesus, por vulnerabilidade mesmo. A gente fica doente, porque a gente é matéria e é pó, e aí você fica doente, e pode ser que você pode sentir aquela sensação de estar abandonado, porque é diferente, irmão. Eu não estou dizendo que a gente não possa ter a sensação, mas quando a gente tem a sensação, a gente tem a palavra pregando para nós. Esses dias eu ouvi um irmão pregando e ele disse assim, que um dia ele levantou e ele sentiu uma sensação de que ele estava sozinho, abandonado por Deus. Ele fala de uma época que ele viveu num ministério, num local, numa cidade interior, e ele disse assim, Senhor, hoje a sensação que eu tenho é que o Senhor me trouxe para essa cidade, me largou aqui, foi-se embora e me esqueceu. Eu sei que isso não é verdade, mas o que eu estou sentindo hoje é isso, e o que eu estou sentindo não está correspondendo com a tua palavra. Não estou dizendo que a gente não vá sentir, mas estou dizendo que quando a gente sente, a gente tem que ter a palavra de Deus pregando para os nossos sentimentos. E quando você pensa na vulnerabilidade, o Satanás tenta a gente em cima das nossas vulnerabilidades. Sabe o que eu acho engraçado? É que o texto diz assim, e Satanás o deixou até achar momento oportuno. A gente está falando de Jesus. Ele está dizendo assim, ó, vai ter algum momento em que eu vou achar alguma situação na vida dele em que eu vou poder testá-lo, em que eu vou poder prová-lo, em que eu vou poder tentá-lo. E é por isso que eu disse para você no início que a gente tem que entender que a gente vive um contexto de batalha espiritual, porque a gente tem um inimigo que fica o tempo todo rondando a minha e a sua vida, buscando circunstâncias aonde ele pode nos fazer pecar contra o nosso Deus. E aí você vai dizer, irmão, o que eu faço? O que você faz? Acho que o Cris até leu o texto hoje no início da pregação. Na verdade não, foi um outro texto, acho que ele citou esse. Hebreus 4, 15 e 16 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, dizendo, ó, Satanás busca um tempo oportuno para tentar. E Deus está dizendo, se a gente buscá-lo, a gente vai encontrar no tempo oportuno graça. Satanás busca uma oportunidade para tentar, e Deus diz assim, nesse momento, se você buscar nele, você acha graça para suportar. Porque, irmãos, às vezes a gente dá brecha, ocasião ao diabo, por negligência. Reis vai falar de um episódio acerca de Davi, quando ele cai com Batseba. O texto diz assim, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi passeava no palácio. O tempo era de quê? De guerra. E Davi fazia o quê? Passeava no palácio. Hebreus vai dizer o seguinte, bem-aventurada é a nação cujos governantes comem a seu tempo para refazerem as forças e não para se embriagarem. Vamos lembrar que eles estão falando de um texto de guerra, e ele está dizendo, olha, bem-aventurada é a nação que o governante come na hora que ele precisa comer, para que ele possa estar munido de força, para que na hora da batalha ele tenha vigor. Quando você olha quando Saul
e Jonathan estão numa batalha contra os filisteus, Saul disse assim, maldito aquele que tocar em qualquer comida antes que eu me vim dos filisteus. E aí no meio do caminho, Jonatas não estava sabendo de nada, prova um favo de mel, e aí a Bíblia diz que os olhos dele se clareiam, e aí o povo vê tudo aquilo, o povo começa a comer, e aí quando contam com sangue, que era proibido para eles, e contam para ele do voto de Saul, ele diz assim, meu pai fez uma tolice hoje, porque se a gente tivesse comido, as nossas forças teriam sido renovadas e a gente teria matado muito mais inimigos. Por quê? Porque no momento de comer, eles estavam com fome, por causa de um voto tolo. Davi, no momento que era para ele estar na guerra, ele estava passeando. Irmão, é proibido passear no palácio para um rei? De jeito nenhum. Mas o tempo não era aquele, o tempo era dele estar na batalha. E aí, ele está lá passeando, o que Satanás vê? Era para Davi estar na guerra, ele está passeando no palácio. O que ele faz? Faz aquela situação que todos nós conhecemos. Ele vê Batseba tomando banho, manda buscá-la, adultera com ela e depois daquilo ainda comete um assassinato. Por quê? Porque era o tempo dele estar buscando a Deus. Era o tempo dele estar fazendo guerra. E ele estava fazendo outra coisa. Veja que a mesma coisa que você pode fazer, ela pode estar sendo feita na presença de Deus, na plenitude do Espírito Santo, ou ela pode estar sendo feita fora de Deus, na carne, e isso dá ocasião ao diabo. Então que nós possamos aprender a ficar vigilantes, porque o texto diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sabe o que é interessante? O texto coloca vigiar antes de orar. Porque as nossas vulnerabilidades, normalmente, elas são conhecidas para nós. Então, assim, vou dar um exemplo. Lá em casa, a gente não tem o hábito de falar palavrão. Né? Porque na minha família não se falava. Mas tem algumas famílias que se falam. E aí, depois que você passa pela conversão, o ideal é que você largue esse hábito. Né? Porque a Bíblia diz que a palavra torpe não deve cair na nossa boca. Mas quando eu gosto muito de futebol, e quando você vai para o estádio, irmão, pensa um negócio que dá vontade de falar. Eu não sou de falar, eu não tenho o hábito de falar. Mas, por exemplo, se você é alguém que veio de uma família que tinha esse hábito, é muito mais difícil para você se conter num lugar desse. O que a palavra está dizendo? Olha, vigia. Se você vai para uma situação, para um local onde a sua vulnerabilidade vai ficar exposta, vigia, não vai para lá. Porque a gente tem que entender isso, é uma guerra espiritual, você tem um inimigo que quer te derrubar o tempo todo e você tem um Deus que está dizendo para você, vigia e ora. Ele diz assim, não adianta só vigiar, porque se você vigiar, mas não estiver orando, você chega lá, você não tem poder para vencer. Porque é orando, é buscando a Deus que nós somos fortalecidos no poder do Espírito para vencer essas coisas. Mas diz, olha, vigia. Se você sabe que existem situações ou existem pessoas que fazem você ficar vulnerável e te levam a pecar, Deus vigia. A Bíblia diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O texto vai mostrar Jesus vencendo as tentações, resistindo ao diabo. Ele vem com uma citação da palavra distorcida e Jesus está escrito, está escrito, está escrito. É um Jesus que passou 40 dias e 40 noites 40 dias jejuando no deserto, que tem uma vida cultivada de relacionamento com Deus, citando a palavra para Satanás, dizendo, está escrito. Ele coloca Deus como centro, a palavra como centro. E aí agora, quando ele vai começar o seu ministério, ele deu totalmente prova para nós assim, ele está capacitado para ser o Messias de Deus. Ele não vai ser um Messias que vai usar o seu poder para satisfazer as suas próprias necessidades. Ele não vai ser um Messias que está querendo a glória e os reinos a todo custo. Ele vai ser um Messias que vai viver a vida que o Pai determinou que ele vivesse, que vai passar pelos sofrimentos que o Pai determinou que ele passasse, que vai ser rejeitado pelos principais, que vai ser abandonado pelos seus próprios discípulos, que vai ser deixado sozinho, que vai para a cruz, mas que ao terceiro dia vai ressuscitar, porque ele obedeceu no poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a vigiar e que diante de todas as tentações, a gente possa seguir o exemplo de Jesus. E aí você vai dizer assim, irmão, mas eu vivi tentação essa semana, esses dias, esse mês, e eu caí, o que eu faço então? Eu estou perdido? Não, a Bíblia diz assim, filhinho, digo-vos que não pequeis, mas se pecar, tenha um advogado. O texto vai dizer assim, olha, vocês têm um sumo sacerdote que pode se compadecer de vocês nas suas tribulações, e você busque a ele para que você possa resistir no momento oportuno. E é isso que o texto diz. O pecado para nós, ele tem que ser acidental, irmão. Pecou, aconteceu, não pode ser a regra de parte assim. Se você pecar, se acontecer de você pecar, nós temos um advogado. Aquele que venceu o diabo, as suas tentações, tem poder para nos socorrer. E quando nós pecamos e caímos, está intercedendo por nós a destra do Pai para que nós sejamos perdoados para a glória do Senhor. Oremos. Pai querido Deus eterno, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu quero te louvar, Senhor, te exaltar e te engrandecer, pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra, Senhor. Eu quero te louvar pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, do Senhor ter entregado Jesus no nosso lugar na cruz do Calvário, ter perdoado os nossos pecados, escrito o nosso nome no livro da vida. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor fez com que o teu Santo Espírito habitasse em nós, ó Pai.
Eu quero te agradecer por esta igreja, por este local, pela vida dos meus irmãos, por podermos ser um corpo e juntos buscarmos a tua face. Pelo privilégio de poder louvar o teu santo nome, ó Pai. Eu quero te louvar, ó Deus, por ter um sumo sacerdote como Jesus que se compadece de nós, que sabe como é ser tentado, que sabe como é ser provado. A tua palavra diz que ele foi um homem de dores. Ó Pai, Jesus sofreu, ele sabe. Quando nós sofremos, ele se compadece de nós. E eu quero te pedir, ó Pai, que nos ajude a estarmos com os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que nos momentos de tentação nós possamos buscar ao Senhor a fim de acharmos graça no tempo oportuno. Ó Deus, a tua palavra nos diz para que nós orarmos, para que não caiamos em tentação, Senhor. Eu te peço, livra-nos da tentação, Senhor. Ó Deus, mas se assim como Jesus foi conduzido pelo deserto, pelo Espírito ao deserto para ser tentado, se vivenciamos hoje situações, ó Pai, que foram conduzidas pelo Senhor para que nós sejamos provados, nos enche do teu Santo Espírito para resistir, Senhor, ao diabo. Para vencer, ó Deus querido, essas situações com a palavra no nosso coração, Senhor. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Deus, nos ajuda a guardar o nosso coração, Senhor. Renova a nossa mente pelo poder da tua palavra, ó Deus querido, para que a cada dia a gente possa vencer, ó Deus querido, as tentações, glorificando, exaltando e bendizendo o teu santo nome. Ó Deus, nos enche do teu Santo Espírito, nos dá graça para vivermos uma vida de disciplina espiritual, Senhor. Se temos negligenciado o jejum, ó Pai, nos dê graça, Senhor, nos dê força, porque só no poder do teu Santo Espírito nós podemos viver a vida de Jesus, ó Pai. Ó Deus, eu te peço, nos ajude, ó Pai, para que ao voltarmos para as nossas casas nos dias de hoje, e ao termos que deparar com tantas as circunstâncias das nossas vidas, Senhor, a tua palavra pregue para nós todo dia, Senhor, dizendo que o Senhor nos ama, que o Senhor entregou Jesus no nosso lugar na cruz do Calvário, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Ó Deus, se tem alguém aqui se sentindo sozinho, abandonado, que ele se lembre, ó Pai, de que o Senhor está habitando nele por meio do Espírito Santo, de que o Espírito Santo intercede por ele, intercede por mim com gemidos inexprimíveis, ó Pai. A tua palavra nos diz, ó Senhor, que o Senhor nos ama de uma tal forma e o Senhor nos chamou para sermos santos. Ó Deus, que a gente não perca isso de vista, que nós estamos numa batalha espiritual para viver a vida de Jesus, ó Pai, para sermos santos, para fugirmos do pecado, ó Deus querido. Ó Deus, nos dê graça por meio do Espírito Santo para vivermos uma vida de domínio próprio, ó Deus, para renunciarmos às paixões terrenas e carnais, para tomarmos a nossa cruz e te seguir, Senhor. Ó Pai, eu te peço, no poder do Espírito Santo, toma as nossas vidas, ó Pai, nos faz cheios do poder do Espírito Santo, ó Deus, para te glorificar em todos os sofrimentos, para chorar, ó Deus querido, e ser grato ao Senhor, para sofrer, ó Deus querido, e ser grato e louvar o teu nome, ó Pai, que as circunstâncias não guiem a nossa adoração, ó Deus querido, nem os nossos pensamentos, nem os nossos sentimentos. Que o Senhor, ó Deus querido, seja adorado nas nossas vidas, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, para a glória do teu nome. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.